Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje estou registrando esse vídeo aqui para vocês e compartilhando aqui é amanhã ainda, aqui é quase umas 8 horas da manhã e começando o nosso dia de uma forma, é claro, com Deus, né? Lendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar vocês, se caso você tem uma Bíblia e você puder acompanhar aí na sua casa, né? Eu vou ler a passagem de Efésios, de capítulo 5 em diante, né? Desde o versículo 1. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem. Como filhos muitos amados, sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados, e Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês. Que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, a conversa indecente e gracejos inconvenientes. Estas coisas não são para vocês. Em vez disso, relembrem uns aos outros da bondade de Deus e sejam agradecidos. Podem estar certos disto: o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral ou impuro, ou ganancioso ou idólatra. Essa aqui é uma mensagem muito forte, onde Paulo vem dizer aqui o que Jesus tentou e o que ele transmitiu para as nossas vidas até o dia de hoje. Que mesmo em um mundo tão pecaminoso que moramos, que vivemos, que é uma terra que tem todos os tipos de seres humanos, né? Vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são tantas formas de comportamento que não que nós somos perfeitos, porque aqui nessa terra não há ninguém com perfeição, não é mesmo? Todos os dias nós temos coisas para corrigir em nós, temos tantas coisas para melhorar nas nossas vidas, nos nossos afazeres, em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui nessa mensagem, o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus, ele veio para transmitir a correção de tanta imoralidade, de coisas ruins que acontecem por aí. Muitas vezes é tão difícil a gente, como que eu posso dizer assim, da gente não ver e nem participar. Como assim? Participar de moralidade, essas coisas? Não, que conforme a gente, no nosso dia a dia, nosso trabalho, ou às vezes até mesmo assim, com nossos familiares. Deixa eu só ver o que o gatinho tá querendo. O que você quer, rapaz? O que você tá querendo? Vem aqui. Vem aqui. O que é? Você quer vir aqui? O que foi? Olha lá. Dá tchau aí. Esse aqui é o nosso mascotinho aqui de casa. Então, como a gente estava conversando aqui, é o seguinte: tantas coisas que a gente vê aos nossos olhos que acontecem por aí no dia a dia. Paulo, ele vem aqui reforçando a mensagem que tudo aquilo que Jesus já fez e nos ensinou, para a gente fugir de algumas coisas e desviar os nossos olhos, as nossas atitudes das mesmas coisas
que acontecem por aí. A partir do momento que a gente percebe certas conversas, certos comportamentos que a gente vê às vezes no trabalho, seja em tantos os lugares por aí, né? Que a gente vê que é algo que não é uma imoralidade, um comportamento, ou às vezes até uma atitude de nós mesmos, né? Então Paulo ele vem reforçando isso nessa passagem aqui, que nós venhamos a nos consertar. E ele vem aqui nos alertar, né, a fugir de práticas errôneas, atitudes que não nos levam a caminhos melhores. Ou seja, pecados, tantas coisas. É fácil? Não. Vamos ser sinceros, às vezes é tão difícil a gente se corrigir, nos corrigir nos nossos dias, no dia a dia da nossa vida. É muito difícil, mas não podemos desanimar, não podemos achar que é impossível de nos tornar pessoas melhores. Não, porque aqui mesmo Paulo também fala que somos santos, mas que não somos perfeitos, porque perfeito, o único perfeito foi Jesus, não é mesmo? Nem mesmo Paulo foi perfeito, não, mas ele era santo. A partir do momento que Jesus escolheu Paulo, ele era santo, mas não foi perfeito. Perfeito foi Jesus. Então, Paulo vem o quê? A nos alertar a continuar em um caminho santo. O que é uma santidade? Santidade é buscar Jesus, buscar a corrigir a nós mesmos. Corrigir certas pessoas? Sim, às vezes sim. Se nós às vezes queremos corrigir certas pessoas, as pessoas fazem alguma coisa que não está legal, se há uma oportunidade de corrigir em bem a pessoa, tudo bem, isso é muito importante. Mas Paulo vem reforçando isso através dessa mensagem, que o quão importante é a gente andar em santidade. Querendo lembrar aqui que não em perfeição. Mesmo que a gente tente andar, exercer a perfeição, é impossível. É impossível. Não tem como. Eu já cheguei a tentar fazer isso na minha vida, andar certinho, muito perfeito. Aí já está pecando. A gente já peca só de pensar nisso e tentar fazer isso. Não existe. Mas a gente tomar decisões melhores, novos atos que levam a gente a evoluir, isso já é andar em santidade. É claro, reconhecendo sempre a palavra e aquilo que Jesus nos ensinou, que nos ensina até o dia de hoje, não é mesmo? Estava olhando aqui, temos 8 minutos de vídeo, dá para a gente continuar um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais. E é isso, gente. Eu confesso que às vezes eu reparo algumas coisas e a gente acaba se frustrando, que é algo que a gente não pode deixar acontecer nas nossas vidas. Quando a gente enxerga coisas que, vamos citar aqui, a gente às vezes vê pessoas que deveriam dar exemplos para nós, e a gente vê coisas que não é legal, certa atitude que não deixa a gente feliz. E eu venho alertar aqui da mesma forma que está escrito na palavra. Não creia na atitude do seu irmão. É lógico que pessoas dão exemplos e é muito importante para a nossa vida. Mas a gente deve tentar se corrigir através de nós mesmos na palavra. Nós. Não a gente ficar só focando nas pessoas. É importante sim olhar nas pessoas que são exemplos, com certeza sim. Se são pessoas que praticam o amor, que seguem a fé de Jesus, com certeza. Mas não 100%. Não. Às vezes a gente analisa certas pessoas e olha elas como exemplo e consegue ver que a gente consegue se apoiar nessas pessoas.
Mas chega um ponto que a gente se apoia nessas pessoas, a gente vê que não é tudo isso. Por quê? Porque a gente coloca a nossa confiança 100% em pessoas. E não é assim. A palavra nos ensina, sim, a pessoas como exemplo, mas chega um ponto que dá uma impressão que Deus quer, Ele assim quer a gente uma parte para Ele. Para dar uma impressão que Deus ele não permite a gente se apoiar 100% em uma pessoa. A gente se apoia, a gente se espelha, a gente olha uma determinado grupo ou pessoas como exemplo, sim. Mas chega um ponto que dá para perceber, Deus quer uma intimidade conosco. Dá para perceber muito bem isso. Deus não permite, às vezes, uma pessoa tomar um espaço da sua vida. Não. Deus, ele permite, perdão. A impressão é que Deus quer um pedaço de nós para Ele. Essa é a impressão. Para nos tornar pessoas melhores. Nós podemos espelhar pessoas, aprender com pessoas, mas uma parte de Deus quer nos ensinar. Uma parte de Deus, Ele quer nos transformar da forma que Ele deseja. Essa é a impressão que assim nesse momento que eu tenho para falar nesse momento, não é mesmo? Bom, eu fico feliz de estar transmitindo esse vídeo para vocês, que esse dia possa ser um dia abençoado para todos vocês e que essa mensagem ela venha fazer sentido na sua vida, que essa mensagem aqui ela possa te dar ânimo, forças, sabedoria e compreensão, é claro, em Cristo Jesus, para continuar firme na fé, acreditando naquilo que você sonha, naquilo que você almeja, naquilo que você acredita que é possível na sua vida, na vida da sua família. Porque a sua família, a sua vida é guardado por Deus. Podem acreditar nisso. Talvez já chegou um momento, às vezes, que você não consegue, você olha nas pessoas e, meu Deus, parece que eu gosto dessas pessoas, mas está faltando algo mais. Esse algo mais é a presença de Deus. Ler a palavra, buscar um pouquinho as coisas de Deus. Não menosprezar as pessoas. Não, jamais isso. Porque Deus ama todos nós, a cada um de nós. Mas tem momentos que Deus quer ter intimidade pessoal conosco. Se sintam abraçados, se sintam abençoados, em nome de Deus, em nome de Jesus, que você tenha força, ânimo e progresso para a sua vida em Cristo Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu fico muito feliz por estar aqui transmitindo esse vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.